Paz, família no barco. Está no ar mais um episódio do React no Barco. Você que está no universo católico e mora na Terra, não está na Lua, sabe que na última semana o universo católico, sobretudo digital, ficou aos alvoroços por conta de uma fala do padre Júlio Lancelotti. Na fala ele dizia que Jesus Cristo não fundou a igreja, mas quem fundou a igreja católica foi Constantino no século IV. Que é esse vídeo aqui, ó, se você quiser conferir. Não tem um elixir mágico. No tempo de Jesus tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos. Jesus não foi de nenhum desses grupos. E Jesus também não era católico, porque nem tinha igreja católica no tempo de Jesus. O catolicismo foi inventado depois do Constantino. Aí já vão me acusar de apostasia e de heresia. E católicos do Brasil inteiro manifestaram a sua revolta pela fala que está totalmente fora da conformidade com o que ensina o magistério da Igreja Católica. Dizer que a Igreja Católica foi fundada por Constantino é uma coisa que a gente escuta de forma corriqueira por parte de protestantes. Agora, ouvir isso de um padre, de fato, é de deixar qualquer católico indignado. Agora, indignação semelhante também a essa, o povo manifestou pelo fato de Dom Odilo, o cardeal, que é o arcebispo aqui da Diocese de São Paulo, não ter se manifestado em punição à fala do padre Júlio Lancelotti. Até foi publicado um carrossel falando da fundação da igreja, a origem da igreja, tanto no perfil do arcebispo, como também no perfil da própria diocese, o que não foi satisfatório para as pessoas que estão cobrando uma posição da igreja. Então levantaram movimentos de cobrança ao padre, ao bispo e inclusive à Santa Sé. Diante de tudo isso, surge o questionamento: por que será que Dom Odilo não toma uma atitude mais radical com relação não só essa postura do padre Júlio Lancelotti, mas a todas outras posturas de caráter não conveniente com a fé católica assumida pelo padre Júlio Lancelotti? Antes mesmo da gente falar por que o cardeal não toma uma iniciativa, uma atitude mais enérgica, mais radical com relação aos atos, às atitudes do padre Júlio Lancelotti, é importante a gente afirmar aqui o que afirma a Igreja Católica a respeito da fundação da igreja. Então, a igreja, desde sempre e, sobretudo, atualmente, afirma que a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, inclusive, está presente em tantos trechos das Sagradas Escrituras, a gente consegue falar isso. O mais emblemático, né, o mais conhecido que se fala é Mateus 16:18, quando Jesus fala ao próprio apóstolo Pedro que vai edificar uma igreja. Então, Jesus está falando, ele está afirmando que vai edificar uma igreja, né? Então, se ele está falando e Jesus é Deus e Deus não é homem para que minta, então, de fato, ele fundou uma igreja. Se a Igreja Católica Apostólica Romana, que o padre Júlio Lancelotti faz parte e nela é ordenado, não é a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Jesus Cristo fundou, onde está essa igreja? Fica a pergunta, inclusive, para o padre. Se a igreja que ele foi ordenado não é a igreja que Jesus fundou, onde está a igreja que Jesus fundou? Agora, sim, a esse respeito, a doutrina da igreja, no catecismo, né, o amarelinho, ele é muito claro a respeito da fundação, a instituição da igreja, né? Inclusive, a partir do parágrafo 763, tem um conjunto de parágrafos, né, que tem um título para esse conjunto, que é a igreja instituída por Jesus Cristo. É o título do conjunto de parágrafos. Isso é a doutrina da Igreja Católica, tá? Eu vou ler algum para vocês aqui e vou inclusive colocar na tela para que vocês possam ver. Parágrafo 763. Pertence ao Filho realizar, na plenitude dos tempos, o plano de salvação do seu Pai. Tal é o motivo da sua missão. O Senhor Jesus Cristo deu início à sua igreja pregando a boa nova no advento do reino de Deus prometido desde há séculos nas Escrituras. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou na terra o reino dos céus. A igreja é o reino de Cristo já presente em mistério. Ou seja, Cristo então iniciou uma igreja. Segundo o padre Júlio Lancelotti, a católica não é ela. Eu quero saber onde está essa igreja que Jesus Cristo iniciou na pregação da Boa Nova, que o catecismo está afirmando que ele fez isso, tá bom? Olhem o que diz o parágrafo 765. O Senhor Jesus dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até o pleno acabamento do reino. Temos, antes de mais nada,
a escolha de 12 com Pedro como chefe. Ou seja, a Igreja de Jesus Cristo tem São Pedro como chefe, a que ele fundou, que segundo o Padre Júlio Lancelotti não é a Católica Apostólica Romana a qual ele faz parte. Então fica aí de novo o questionamento. Qual é, Padre Júlio Lancelotti, essa igreja que o catecismo da Igreja Católica está dizendo que Jesus fundou, que tem Pedro como chefe? Cadê ela? Tá? E continua dizendo ainda no parágrafo 765, representando as 12 tribos de Israel. São as pedras do alicerce da Nova Jerusalém, os 12. E os outros discípulos participam da missão de Cristo, de seu poder, mas também de sua sorte. Com todos estes atos, Cristo prepara e constrói a sua igreja. Tá? Então, Jesus, ele construiu, ele fundou uma igreja chamando 12 homens como instituição, como estrutura visível de sua igreja. Assim que ele a construiu. É o que está dizendo o Catecismo da Igreja Católica, esse amarelinho, tá? Que, inclusive, é o Catecismo da Igreja que o senhor Padre Júlio Lancelotti foi ordenado. E para finalizar, só mais uma citação, 766. Mas a igreja nasceu principalmente do dom total de Cristo pela nossa salvação. Repetindo, mas a igreja nasceu principalmente do dom total de Cristo pela nossa salvação. Ou seja, não nasceu do dom de Constantino, tá? Antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. Então, Cristo inicia a fundação de sua igreja quando institui a Eucaristia, ali na última ceia, e isso é consumado na cruz. Ali está a fundação da igreja, que posteriormente, também isso diz o catecismo, tem o seu start apostólico em Pentecostes. A igreja sai para evangelizar. Essa é a igreja de Cristo, tá? A qual reconhecemos hoje sendo a igreja católica apostólica com sede em Roma, por isso romana, que eu não sei se é a mesma que o Padre Júlio Lancelotti faz parte. Eu falo isso com todo respeito, tá? É porque eu faço parte dessa igreja fundada por Cristo Jesus, que pensava eu ser a mesma que ele fazia parte, mas segundo ele não é, tá? Agora, vamos lá. Por que diante de um erro tão grotesco como esse, né, uma heresia explícita e confessa por ele, não tem por parte da autoridade legal mais próxima a ele uma resposta adequada? Ou seja, então, a todos os católicos de boa fé, católicos que têm o conhecimento mínimo da sua fé, esperam uma atitude mais radical da autoridade que compete fazer isso, que é o cardeal Dom Odilo, certo? Agora a grande questão é por que será que essa atitude ainda não foi tomada? Eu entendo os ânimos exaltados, a flor da pele, sabe? Esse ímpeto de fazer alguma coisa e de questionar e de peitar tanto o padre, quanto o bispo, quanto a Santa Sé. Eu entendo, porque a gente ama demais essa igreja. A gente sabe que a verdade está plenamente depositada nela. Ela recebeu a plenitude da revelação, e quando a gente escuta alguém, inclusive, ou principalmente de dentro, tomando uma atitude como essa, de fato é revoltante. Só que assim, a gente tem que agir com mais calma, com mais tranquilidade, ainda que seja difícil. E por isso eu faço o questionamento: por que será que Dom Odilo, alguém que é responsável para tomar uma atitude séria com relação a isso, ainda não fez, ainda não tomou essa atitude? Então, existe aqui algumas possibilidades que são especulações, mas que vale a pena a gente avaliar, certo? Uma primeira possibilidade que a gente pode cogitar aqui: Dom Odilo não toma uma atitude mais radical com relação à atitude do padre Júlio Lancelotti, porque talvez ele concorde com ele. O que eu não acredito que seja isso. Não acredito que Dom Odilo concorde com esse erro doutrinário, tá? Mas já que é para tratar de suposições e de especulação, tá, talvez ele concorde, por isso ele não vai tomar uma atitude. E repito, não é o que eu acredito, tá bom? Uma segunda especulação: pode ser que exista um motivo grave pelo qual Dom Odilo não possa tomar essa atitude. E aí também fica aberto à especulação: que tipo de motivo grave poderia impedi-lo de tomar essa atitude? Por que eu abro essa especulação? Porque às vezes a gente, nesse ímpeto de fazer alguma coisa, coloca uma pressão tão grande no cardeal, sem saber o que ele sabe e o que o impede de tomar essa atitude. Não existe em nós a possibilidade de ter a visão, o olhar do bispo para a situação. E assim, enquanto leigo, buscando ser zeloso pela nossa fé,
no ânimo da situação ali, a gente queria o quê? Que o bispo viesse à tona e tornasse público a excomunhão do padre Júlio Lancelotti. Mas a gente não tem o olhar do bispo. A gente não consegue enxergar o que o impede de fazer isso. Por isso, eu acredito que devemos ser mais cautelosos ao colocar pressão no bispo com relação a essa situação. Porque ele vê o que a gente não vê. Ele vê um dano talvez maior que pode ser causado à fé da Igreja Católica em São Paulo, fazendo e tomando essa atitude, do que ponderar e não tomar essa atitude agora. Talvez no seu olhar de pastor, ele veja que essa fala do padre Júlio Lancelotti causa um dano à fé do povo, mas excomungar ele agora publicamente, tomando essa atitude que muitas pessoas esperem que ele tome, talvez o dano seria ainda maior. Por qual motivo, Everton? Não sei, eu não sou bispo. Mas olhando para o rebanho, talvez ele tenha esse olhar, essa percepção que se ele tomar uma atitude agora, que a maioria desses católicos afervorados espera que ele tome, o dano, o efeito colateral seja maior para o rebanho. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, questões políticas envolvendo. E nós sabemos que o padre Júlio Lancelotti tem um envolvimento político muito profundo. Nós não sabemos a consequência disso politicamente para a igreja que está em São Paulo, caso o padre Júlio Lancelotti seja excomungado publicamente. Não sabemos. Lembrando, isso são especulações para que a gente possa pensar a coisa com mais frieza. Outra especulação, até que ponto a integridade é física, até que ponto a vida de Dom Odilo corre risco ele tomando uma atitude como essa. Lembrando de novo, é uma especulação. Aí talvez você diga, tá, mas a gente não tem que ir até as vias de fato se for necessário para defender a fé, se o caso for então de martírio, que assim o seja. Não é bem assim. A gente precisa preservar pela nossa própria vida. O martírio tem que ser em último caso. E repito, talvez na visão do bispo, o que seja mais adequado agora seja esperar. Por isso a gente tem que ter paciência. Tá, então a gente não vai botar pressão, a gente vai ficar parado de braços cruzados. Não, vamos fazer alguma coisa assim. Vamos cobrar a resposta, mas sempre com respeito à autoridade eclesiástica, ao bispo. E, sobretudo, colocar pressão no padre Júlio Lancelotti, que foi quem errou. Do mais, rezar pela igreja e cobrar na maneira que cabe cobrar, formalmente falando, sem botar pressão, sem expor e denegrindo a imagem do bispo como se o seu pastoreio fosse fragilizado por não ter tomado uma atitude a qual a gente espera que ele tome. Talvez eu esteja equivocado, não sou o dono da verdade não, mas acredito que a coisa sendo conduzida de tal forma, dá um testemunho cristão mais autêntico para o mundo que está perdido. O mundo, quando olha a gente se degladiando, inclusive até insultando o bispo da igreja porque não tomou uma atitude que as ovelhas esperem que ele tome, isso soa como um péssimo testemunho, mais ou menos como uma briga de família, que a gente leva os problemas que está acontecendo dentro de casa para o mundo, difamando as pessoas que são constituídas em autoridade dentro da nossa casa por não tomarem a atitude que a gente esperava, que a gente esperaria que eles tomassem. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, ainda que tudo esteja tão acalorado, vamos tentar em Deus acalmar os ânimos, rezar pela igreja, cobrar de fato e colocar pressão no padre Júlio Lancelotti pela besteira que ele falou e continuar a comunicação de maneira respeitosa para com o Dom Odilo, esperando que alguma resposta aconteça. Caso não aconteça da forma que a gente espere e nem no tempo que a gente espere, cabe a nós rezar e sofrer esse martírio incruento por amor a Jesus Cristo, por amor às almas e por amor à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Deus abençoe você, permaneça no barco mesmo em meio a tanta turbulência, porque fora do barco não há salvação.